ver algumas instruções para uma igreja crescer saudável. Instruções para uma igreja crescer saudável. E a primeira instrução está em 1 Coríntios 1:10. Quem abriu, diga amém. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Primeira instrução para uma igreja crescer saudável. Rogo-vos, irmãos, vamos ler aqui nessa versão que eu coloquei. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, olha as palavras do apóstolo, suplico, peço com muita veemência a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Vamos orar. Senhor Deus, peço tua graça sobre nós, que a tua palavra possa ser ministrada com poder e autoridade. Senhor, colocamos nossas vidas, colocamos cada líder que está aqui, líderes que estão sendo treinados, discipuladores, supervisores, pastores, que nós possamos, Senhor, falar, pensar e sentir a mesma coisa. Em nome de Jesus. Amém. Será possível, irmãos, unanimidade? Alguém disse que toda unanimidade é burra. Então eles são burros. Por quê? Porque eles querem que você seja unânime com eles. Não é verdade? Geralmente quem tem um pensamento quer que você seja um com ele. Então, se esse princípio fosse verdade, todos seriam burros. A Bíblia está dizendo, irmãos, que a unanimidade é de Deus. É possível, sim. Obrigado, querido. É possível a gente falar, pensar e sentir a mesma coisa. Pelo Espírito Santo é possível. Na nossa carne, não. Paulo está dizendo aqui: eu suplico, eu rogo, eu peço, para que vocês concordem no que falam. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Na verdade, essa mensagem eu preguei há uns 3 anos atrás, ou mais. E eu não estou aqui me direcionando a nenhuma situação específica. Na verdade, eu estou como um enfermeiro vacinando vocês, certo? Não é porque existe alguma coisa que eu quero pregar para arrancar esse mal do nosso meio. Não, nós estamos prevenindo, porque é melhor prevenir do que depois ter que tomar remédio, ter que ter correção. Então isso é apenas uma prevenção. Eu estou aqui como um médico aplicando uma vacina em vocês, para que a gente não enfrente qualquer doença lá na frente. Estão entendendo? Então, devemos ensinar, queridos, devemos ensinar as pessoas a falarem a mesma língua. O diabo não gosta disso. Satanás, ele quer que a gente fale coisas diferentes, porque ele sabe que todo reino dividido, o que é que acontece? Não prevalece. Uma igreja dividida, uma célula dividida, um setor dividido, não vai a lugar nenhum. Lembram da Torre de Babel? Eles se uniram. O diabo une pessoas também em um propósito. Se uniram. Gênesis 11. Deus do céu olhou e disse: eles são um, eles falam a mesma língua, e o que eles quiserem fazer agora vai acontecer. Deus reconhece em Gênesis 11 o poder da unidade. Deus diz assim: agora não tem freio para eles. Eles têm um só propósito, eles têm um só pensamento. O que eles determinarem agora a fazer, eles vão fazer. Por isso que Deus teve que vir e confundir as línguas. Agora vamos lá para Pentecostes, Atos 2. Unanimemente eles estavam orando, unanimemente eles estavam concordando. Diz em Atos capítulo 1, verso 14, que eles perseveravam unânimes em oração. E então Deus viu, agora sim, a motivação está correta. Estão unânimes. E o Espírito Santo vem, desce e os batiza
com o Espírito Santo e a igreja é inaugurada. Então, Deus sabe o poder que há na unidade, mas o diabo também sabe. Nós precisamos ensinar as pessoas para que elas falem a mesma língua, a língua da nossa liderança. Você precisa nos conhecer, meu irmão. Você precisa conhecer os seus pastores. Você precisa saber aquilo que nós cremos. Você precisa conhecer nosso coração. Você precisa saber qual é a nossa visão. Porque se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer que você caminhe conosco. Deus não quer um grupo de robôs. Deus não quer uma igreja que anda no automático, né? Deus não quer um bando de gente, né, que sim Senhor, só porque o pastor está dizendo. Não, você precisa nos conhecer. Como é que você nos conhece? Nos ouvindo, no domingo, na sala de aula, conversando conosco. Nós não somos bicho não. Chega perto, pergunta: pastor, o que é que você pensa sobre isso, sobre aquilo? Faça isso. Você precisa nos conhecer. Então nós precisamos estar com a nossa liderança, mas para estar com a liderança, você precisa nos conhecer. Talvez você não vai me conhecer assim, intimamente, pessoalmente, né? De eu ficar contigo horas e horas e horas e horas. Talvez isso não vai acontecer, mas você pode sim conhecer o nosso coração. Deus pode revelar o nosso coração a você. Se você orar: Senhor, eu quero ser um coração com a minha liderança, Deus pode, Deus faz, porque Deus já fez isso comigo. Se Deus fez comigo, Ele faz contigo também. Amém? Agora escute, não force ninguém a falar a mesma língua, porque nada forçado funciona, certo? Você vai dar exemplo. Você que é líder, você que é supervisor, como é que você faz? Você começa a dar exemplo, através da tua vida. Quando você fala a nosso respeito, por exemplo, na célula, você está dando exemplo. Quando você ora pela sua liderança, você está dando exemplo. Você não precisa ficar dizendo: vamos orar, gente, orem, olhe, fale a mesma língua que os pastores. Não, não é necessário isso, irmãos. As pessoas precisam ver em nós, e aquilo que elas virem em nós, as pessoas reproduzirão. Agora, e se alguém não estiver pensando a mesma coisa? E se alguém não estiver falando e sentindo a mesma coisa? O que é que a gente deve fazer? Jogar ele fora? Não. Você deve chegar junto dessa pessoa. Às vezes, irmãos, olha, às vezes a pessoa está falando diferente, sentindo diferente, pensando diferente. Não é por maldade, é porque ela nunca foi instruída. É porque nunca ninguém explicou. Talvez ela não conhece o que é que a igreja crê. Talvez ela não conhece o que é que a liderança pensa. Sabe como é que se resolve na maioria das vezes? Chegando junto, conversando, tirando dúvidas, orando com essa pessoa. Ora junto com ele. Na maioria dos casos, eu arrisco que 95% dos casos resolve. Porque você chegou junto, você não se afastou, mas você foi influenciar. E se a pessoa insistir? Aí é diferente. Você já orou, você já ensinou, você já chegou junto, mas a pessoa continua insistindo no erro. Aí, irmãos, entra a segunda fase. Qual é a segunda fase? É você ser mais forte com essa pessoa. Querido, olha, eu já te ensinei, já orei com você, já conversamos muito, mas você ainda insiste no erro. Então, para o bem da célula, para o bem da igreja, para o bem dos outros irmãos, eu vou falar que você pensa diferente. Veja, só vai acontecer isso se a pessoa insistir no erro. Na maioria dos casos, a gente conquista a pessoa e ela passa a ter o mesmo coração que a gente.
Mas se a pessoa insistir, é claro que você não vai deixar também ao Deus dará, né? A pessoa falando um bocado de abobrinha na célula e você, não, vamos amar, vamos orar, né? Não, você tem que chegar junto. A pessoa precisa saber que a célula tem uma liderança. Amém? Então, primeiro é isso aí. Falar, pensar, sentir a mesma coisa. Agora, irmãos, vamos para Filipenses. Capítulo 3. Nós precisamos respeitar as pessoas. Às vezes a pessoa tem um pensamento diferente. Então, como é que eu devo lidar com alguém que pensa diferente de mim? Vamos ler o que Paulo diz. Filipenses 3, de 15 a 17. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha os conselhos de Paulo à igreja de Filipos. Irmãos, todos que somos maduros, diga maduro. Veja, irmãos, uma coisa é uma pessoa madura, outra coisa é uma pessoa imatura. Com os imaturos, nós temos que lidar segundo a imaturidade deles. Aprendemos que uma criança, um bebê, tem que ser tratado como criança e como bebê. E às vezes nós estamos querendo tratar uma criança e um bebê espiritual como se fosse uma pessoa adulta. Paulo está dizendo aqui, irmãos, pois que somos maduros, a palavra aí perfeito é maduro, tenhamos este sentimento. Pessoas maduras, elas concordam. Pessoas maduras, elas agregam. Uma pessoa madura, ela facilmente abre mão em prol do outro. Não, eu penso assim, mas a minha liderança pensa daquele jeito, não tem problema não, eu abro mão, porque é uma pessoa madura. O que é que o imaturo faz? Não, tem que ser do meu jeito. Eu penso assim, mas o pastor pensa assado, eu fico com a minha, o pastor fica com a dele. Isso mostra imaturidade. Por quê? Porque Paulo está dizendo, Deus vos esclarecerá. Olha, irmãos, já teve pessoas que chegaram para mim pensando diferente de mim. E sabe o que eu disse à pessoa? Nós vamos orar. Ou Deus vai me mudar, ou Deus vai te mudar. Você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus, sou, eu também sou. Você é de Deus, eu sou. Se nós somos de Deus, nós vamos levar isso diante do Senhor. E um de nós vai ter que ser mudado. Veja, irmãos, isso é maturidade. Mas o que é que a gente faz? Não, você tem que mudar a pulso. Você vai mudar porque eu quero que você mude. E aqui a Bíblia está dizendo, Deus vos esclarecerá. E eu já fiz esse teste de conversar e dizer, ou Deus vai falar contigo para você mudar de opinião, ou Deus vai falar comigo para eu mudar de opinião. Sabe o que aconteceu? Já aconteceu as duas coisas. Eu já mudei de opinião, ou a pessoa já mudou de opinião. Eu reconheci, talvez que naquela situação eu estava errado, e Deus me convenceu. Então Paulo está dizendo, quem é maduro age diferente. Nós às vezes estamos querendo empurrar goela abaixo o que a gente crê, o que a gente acredita, e nada forçado vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que é forçado vai aparecer, irmãos. Uma pessoa que é forçada a fazer uma coisa que você quer que ela faça, ela pode até fazer por um tempo,
mas isso não vai durar muito. Ela, mais cedo ou mais tarde, vai revelar o que ela acha, o que ela pensa, porque não foi Deus. Deus vos esclarecerá. Agora ele diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Mas no verso 17, olha o que Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus. Olha o que ele está lidando com gente madura. Paulo era uma referência para aquela igreja. Então Paulo está dizendo: vocês são maduros, então vocês vão reconhecer em mim a Deus. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Nós temos um grande desafio hoje. Essa época que nós estamos vivendo, hoje todo mundo tem voz, não é? Na era da tecnologia, na era das redes sociais, todos têm voz, inclusive os tolos. Não é verdade? Quanta tolice a gente vê todo dia em rede social? Quem viu uma tolice hoje? Eu vi. Nós temos que saber lidar com isso, irmãos. É uma época diferente. Olha para mim, na época que eu converti, o que o pastor falava, acabou. O pastor falou, acabou, está selado. Por quê? Porque eu não tinha Google para pesquisar. Eu não tinha Facebook para postar, para questionar. Eu não tinha outras pessoas, eu não tinha YouTube para ir lá e dizer: não, deixa eu ver aqui o que é que outra pessoa. Então na minha época era uma coisa, hoje é outra coisa. E nós temos que saber lidar com esta época. Sabe por quê? Os que mais querem respeito são os mais intolerantes. Já viu? As pessoas hoje, vamos pegar no mundo em geral, aqueles que querem ser respeitados são os mais intolerantes, são os que menos respeitam a opinião dos outros. É ou não é assim? Nós hoje, por exemplo, estamos sendo taxados, né, de isso, daquilo outro, os evangélicos, os crentes. Mas essas pessoas, elas querem ser respeitadas, mas elas não respeitam, pelo menos a nossa opinião. Isso está acontecendo dentro da igreja, porque aquilo que está acontecendo na sociedade, muitas vezes está acontecendo dentro da igreja. E olha para mim, eu já vi irmãos desrespeitando uns aos outros. Eu já vi irmãos debatendo por causa disso, daquilo outro, por não ter maturidade. Nós precisamos amadurecer, meus queridos. Se eu não concordo, o máximo que eu tenho que fazer, sabe o que é? Levar em consideração que a outra pessoa tem direito também de pensar diferente. Eu me calo e vou para Deus. Senhor, o que tu pensas a respeito disso? Meu irmão pensa desse jeito, eu penso desse. O que é que tu pensas, Senhor? Isso é maturidade, queridos. Mas nós não estamos vendo isso muitas vezes, até no meio da igreja. Às vezes eu vejo desrespeito e intolerância, quando não era para ter isso. Então Paulo está nos ensinando aqui, esse princípio, ele é muito profundo. Ele diz: imitem a mim, meus irmãos, e ao modelo, aqueles que andam segundo o modelo que vocês têm em nós. Então, se Deus te colocou no centro cristão de adoração, sabe o que você deve fazer? Digamos que você tem uma opinião diferente da nossa. O que você tem que fazer é orar a respeito disso e perguntar ao Senhor: Senhor, por que eu estou congregando no centro cristão de adoração? Por que eu estou nessa igreja com essa liderança que pensa dessa forma? Senhor, eu quero imitar a minha liderança. Se a minha liderança é uma liderança de Deus, e eu espero que vocês acreditem nisso, e acredito que vocês acreditem nisso, porque vocês estão aqui hoje me ouvindo, né? Porque se eu não fosse de Deus, vocês não estariam aqui me ouvindo. Então eu acredito que você acredita, que eu
e Cristiane somos de Deus. Então o que é que você tem que fazer? Orar a respeito de qualquer coisa, tá? Estou falando de assuntos gerais aqui. Orar a respeito disso e dizer: Senhor, inclina meu coração a pensar do jeito que a minha liderança pensa, mas não é forçado. Estão entendendo? Amém? Não é forçado. Eu já tentei forçar as pessoas a pensarem do mesmo jeito que eu. Não funciona. Então a gente conversa e às vezes a gente diz: não, vamos orar. Deus vai te esclarecer. Aqui está dizendo: Deus vos esclarecerá. Agora vamos para outro texto, 2 Tessalonicenses. Agora, não permita dúvida e discórdia. Uma coisa é uma pessoa que chega para você e diz assim: meu líder, meu discipulador, meu pastor, estou em dúvida. Eu ainda não tenho certeza que realmente é assim, mas eu estou disposto a mudar de opinião. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa que chega assim e diz assim: eu penso assim e acabou. E ainda vou falar para um monte de gente. Isso aí é outra coisa, irmãos. Estou falando para gente madura, gente quebrantada. Pessoas que sabem ouvir, que sabem levar para Deus, que sabem ouvir o Espírito Santo. Agora, pessoas que estão semeando dúvida e discórdia, aí vamos ver aqui o que é que Paulo diz. Não sou eu que estou dizendo, tá? Só vou ler as palavras do meu amado Paulo, que para isso ele era bom. Pense num caba macho. 2 Tessalonicenses 3,14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Paulo está dizendo o seguinte: é claro que eu não estou me colocando aqui no mesmo nível de autoridade apostólica. Aqui ele está dizendo: olha, o que eu escrevi nessa carta é palavra de Deus e é palavra revelada. Então, eu não vou me equiparar nesse nível de autoridade, porque ninguém mais tem a autoridade que eles tiveram. Toda a autoridade que eu tenho hoje vem de Deus e deriva da palavra. Mas vamos colocar no nosso nível, tá? Ele diz: notai-o. O que é isso? Você tem que fazer a pessoa saber que você sabe que ela está causando discórdia, que ela está semeando dúvida, que ela está contaminando outros corações. A pessoa tem que saber. Você tem que chegar para ela e dizer: meu querido, a gente já conversou, já orou, te amo, meu irmão, mas você está semeando dúvidas, você está semeando discórdia. Isso não vem de Deus. Então aqui está dizendo: notai-o, e nem vos associeis com ele. Aí, queridos, o que é isso? Aí você fica lá tendo comunhão. Associar é tendo comunhão. Tendo comunhão, ouvindo as abobrinhas que ele tem para falar, e você só dando risadinha. Oh. Não, a Bíblia está dizendo que a pessoa tem que saber que aquilo que ela está fazendo é errado, é pecado. O que semeia contendas, o que semeia discórdia, é pecado, irmãos. 6 coisas o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª que ele abomina? Quem semeia discórdia entre irmãos. Então é Deus que está dizendo que isso é abominação diante dele. Vamos para o próximo texto, Tito 3,10. Depois de 2 Timóteo. Tito 3, 10 e 11. Evita o homem faccioso, aquela pessoa que gosta de polêmica, aquela pessoa que gosta de discordar. Faccioso é alguém que gosta de dividir opiniões. Evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, 2 vezes você admoesta. O que é admoestar? Chegar junto e falar, e ser bem firme, em amor. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada.
palavras do apóstolo Paulo, eu não posso diminuir o que está aqui nas Escrituras. É um pouco diferente do politicamente correto que nós estamos acostumados, né? Então, eu sei que uma pessoa está semeando discórdia, eu sei que uma pessoa está semeando contenda, eu tenho que chegar junto dela, eu tenho que conversar 1, 2 vezes, eu tenho que orar com ela, eu tenho que aconselhar, eu tenho que ensinar. Mas se ela insistir, então você precisa dizer a ela que você vai prevenir as outras pessoas daquilo que ela está fazendo de errado. Então, líderes, nós não podemos, queridos, ser molengas, certo? Eu vou dar um exemplo sem citar nomes e sem detalhes, porque senão alguns vão saber o que é. Mas há muito tempo atrás, num reino tão distante, eu soube de uma pessoa que estava na igreja e que estava querendo pegar as moças da igreja. Um rapaz, um galanteador, que estava querendo pegar as moças da igreja. Esse era o objetivo dele. Então eu soube, sabe o que eu fiz? Chamei ele. Vem cá, querido, você é bem-vindo no nosso meio. Estou feliz por você estar aqui. Mas eu soube que você está querendo levar as moças da igreja para a cama. Eu fui bem escrachado, né? Visitantes, tá, irmãos? Não são moças firmes. Bem lembrado, pastora, obrigado. Moças que estavam chegando, pessoas que eram visitantes, gente que estava vindo pela primeira vez, segunda vez, ele ficava de olho, bonitinha, né? Eu disse, eu sei que você está querendo fazer isso. Eu quero te dizer que essa igreja tem pastor e essas moças têm um pastor. E se você mexer com elas, você vai mexer comigo. Irmãos, depois foi que eu soube quem era a peça. A peça não era boa, não. Mas ele temeu. Ele disse, não, pastor. Não, eu vou respeitar. Irmãos, daquele dia em diante, ele não tocou mais em nenhuma moça. Sabe por quê? Porque alguém teve que chamar o cara na responsabilidade. Você na célula, você não pode ficar com a cara de bocó. Desculpa, mas às vezes você vê o diabo fazendo discórdia, fofoca, contenda, gente trazendo coisas diferentes, pensamentos diferentes, você lá. Não, chama a pessoa, conversa com ela. Olha, eu sou líder dessa célula, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de proteger essas pessoas. Você não está com a atitude correta, então eu vou proteger essas pessoas. Eu te amo, você é bem-vindo, não quero te perder, mas nessa célula tem um líder. Quantos estão entendendo, irmãos? Precisamos fazer isso. É aquele marido que vê o outro dando em cima da esposa e fica lá. Não, você vai dizer, ei, tem dono, viu? Mexeu, vai se ver comigo. E a maioria dos malandros, o que é que eles fazem? Recuam. Por quê? Porque alguém colocou ordem no galinheiro. Amém? Eu chamei vocês de galinha, tá? Mas só ilustração. Vamos para o próximo texto. Tiago 5,19. Tiago 5,19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, olha, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Olha que texto maravilhoso. Alguém que está se desviando da verdade, e por eu chegar junto, ser transparente, conversar com essa pessoa, eu posso trazer essa pessoa de volta à sensatez. Olha para mim, não é você se contaminar com ele, não é você ser Maria vai com as outras, é você chamar a pessoa para vir de volta ao caminho da verdade. Irmãos, muitas vezes o mal é mais fácil de nos influenciar.
Não é verdade? Às vezes o que é errado, as pessoas para o errado passam assim, ó. Aqui a Bíblia está dizendo o quê? Você tem que fazer o contrário. Chega junto, e em vez de ser influenciado, você agora é um influenciador. Converta essa pessoa de volta. Ele está dizendo: salvará da morte aquela alma e cobrirá multidão de pecados. Vamos para o próximo texto agora. Volta lá comigo para Efésios. Efésios 4. Então, preservando a unidade. Falei sobre a gente ter o mesmo pensamento, falar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. Agora eu quero falar sobre ser humilde, ser gentil, ser paciente e suportar. Efésios 4, vamos ler do 2 ao 4. Ali está até o 6, mas é o 4. Sejam completamente humildes. Olha a primeira característica: humildade. Sede completamente humildes e dóceis. Tem outra versão que diz mansos. Dóceis, gentis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço. Diga todo esforço. Diga todo esforço. Irmãos, é necessário esforço para preservar a unidade, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Dentro de uma célula, dentro de um setor, dentro de uma igreja, nós temos pessoas diferentes. Temos pessoas de diferentes temperamentos. Temos pessoas de educação diferentes. Umas com muita educação, outras com pouca educação. Nós temos isso. Nós temos pessoas com formação, até mestrado, doutorado. Temos pessoas que são analfabetas. Nós temos pessoas que sabem se comportar em um ambiente. Tem pessoas que não sabem se comportar no ambiente. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Diga: ser humilde, gentil, paciente e suportar. Diga: suportar. Poxa, pastor, essa palavra é feia, né? Eu te suporto. Eu te suporto. Sabe o que é a palavra suportar? Carregar. Tem pessoas, queridos, que nós precisamos carregá-las. Tem pessoas que nós temos que ensinar elas a falarem, a estar em comunhão. Tem pessoas que não sabem estar em comunhão. Tem gente que não sabe estar numa célula com uma diversidade de pessoas. Ou fala demais, ou quer dominar o ambiente, ou se ressente. Nós temos pessoas de todos os tipos. Mas olha para mim. Eu já estou terminando, tá? Haja paz em Israel. Nós estamos para educar as pessoas, irmãos. Tem pessoas que precisam ser educadas. Tem gente que não sabe se comportar nem no mundo real, nem no virtual. Nós temos que ensinar, com muito amor e carinho. Às vezes nós temos que ensinar as pessoas a fazer higiene pessoal. Poxa, isso é chato. É chato, mas às vezes a gente precisa. O que é preferível? Olha para mim, o que é preferível? Todo mundo ficar cochichando porque o irmão está com fedor de CC? Ou você chegar para ele com muito amor e carinho e conversar com ele? O que é que nós preferimos, irmãos? Falar mal da pessoa e todo mundo ficar kkkk, olha o chulé, olha o sovaco, olha o bafo, todo mundo rindo. Isso está certo? Não. Se eu não tenho coragem de falar para ele, eu tenho que aguentar todo o fedor dele. Qual é o correto? Sentar com ele. Se eu tenho a confiança também, tá? Se eu nunca conversei com ele, eu não vou falar um assunto desse. Conquistar o coração, conquistar a confiança e dizer: querido, te amo. E porque eu te amo, eu não quero ver ninguém falando de você. E vai ensinar. E já traz um kit boticário. Fala com José Milton e dá de presente. Nossa função é essa, meus irmãos.
Porque aí no mundo as pessoas não fazem isso. Na verdade, irmãos, concordam comigo que nós temos que ser diferentes? Então, utilize essa regra. Aquilo que você não tem coragem de falar, você também não pode reclamar. Tá? Você vai pedir: Senhor, blinda o meu nariz. Deus, eu não tenho coragem de falar isso com meu irmão. Não tenho, Senhor. Tudo bem, eu respeito. Eu sei que é algo chato. Senhor, eu não tenho coragem. Mas também, Senhor, blinda meu nariz, Deus. Porque o pastor disse que se eu não posso falar, eu também não posso reclamar. E ficar falando por trás com os outros. Porque isso é muito feio. Olhe, se um dia você vê alguma meleca no meu nariz, eu prefiro que você fale para mim do que você ficar rindo de mim. Te dou essa liberdade. Manda um recadinho: pastor, passa a mão no nariz, limpa. Sério, eu prefiro que alguém seja sincero e transparente comigo do que rir de mim por trás. Estou falando em meu nome, tá? Estou obrigando ninguém aqui a seguir essa linha, não. Mas eu te dou essa liberdade. Sabe por quê? Porque eu sei que se você fizer isso, é porque você me ama. Amém? Você não quer ver meleca saindo no meu nariz e todo mundo rindo de mim e eu passando, fazendo o papel de bobo. Você me ama. Eu faço isso com Cristiane. Ela faz isso comigo. Só que a gente tem uns códigos, né? A gente tem uns códigos. Eu olho para ela e faço assim, ó. Ela já sabe. Alguma coisa é. Aí quando ela insiste, aí eu tenho que ser mais explícito, né? Mas porque a gente ama, queridos. Porque a gente ama. Seja gentil, seja educado, seja paciente, suporte. Às vezes nós precisamos carregar as pessoas em nossos braços. E aqui está dizendo, para que a gente se esforce para conservar a unidade do Espírito. Amém? Eu quero finalizar. Pode colocar o próximo. Como é que você reage dentro dessas situações aqui? E a gente vai orar. Um irmão abaixo de você aponta uma falha sua ou uma suposta falha. Como é que você reage? Eu sou o líder dessa célula. E alguém abaixo de mim, a gente tem essa coisa meio hierarquizada, né? Abaixo de mim está falando. Irmão, já tive irmãos que eu acabei de pregar. Irmãos, não eram nem líderes, nem discipuladores na época. E eles chegaram para mim: pastor, o que você acabou de pregar, eu achei isso, isso e isso, eu não concordei. Eu achei que o senhor foi um pouco forte nisso. E eu tive que reconhecer, irmãos. Então, se eu, como pastor da igreja, posso ouvir todas as pessoas, quem está acima, quem está no mesmo nível, quem está abaixo, eu quero te aconselhar a você também ter humildade e ouvir a todos. Amém? Quando o teu líder te corrige, como é que você reage? Porque tem pessoas que nem a liderança corrigindo reage bem. Se justifica demais. Outra coisa, quando alguém nos humilha publicamente, nunca a gente deve fazer isso, né? Mas às vezes os outros fazem isso conosco. Quando somos humilhados publicamente, o que é que você faz? Você reage na hora, levanta a bandeira, aponta o canhão e detona. Como que você faz quando você é humilhado publicamente? São perguntas para a gente pensar, tá? Quero que você me dê respostas aqui, não. Quero que você pense. Quero que você pense. A outra coisa, quando o teu líder pede para você fazer algo que você não quer, você finge, você mente, você faz forçado. Pensa comigo. São situações que nós vamos ter que conviver com elas
durante toda a nossa vida, não é? Porque enquanto estivermos em comunidade, enquanto estivermos em família, vai acontecer. E eu preciso saber como reagir em cada uma delas. E em outras, né? Eu poderia ter feito uma lista aqui muito grande. Mas vamos orar. Fique em pé. Vamos orar, queridos. Agora, antes de eu orar, nós estamos precisando de voluntários para o ministério Atmosfera, especialmente homens. Nós precisamos de 30 voluntários e só temos 11. Então, estamos precisando de 19 voluntários para completar a nossa escala, certo? Então, se tem algum homem aqui que não está no ministério Atmosfera ainda, nós estamos precisando de homens para o estacionamento, para ficar do lado de fora, observando o movimento. Se tiver alguma coisa suspeita, já saber como agir. Não é para partir para cima, tá? Mas tem as instruções que a pessoa deve fazer, o que é que ela deve fazer. Então, se tem algum homem aqui, que você já é batizado, né? Que você já está na célula, está sendo discipulado, então você pode fazer parte do ministério Atmosfera. Você procura a pastora Keila e diz a ela que você quer ser um voluntário e ela vai te orientar como é que isso vai ser feito, tá certo? E para finalizar, nós estamos fazendo uma promoção hoje, só hoje. Tem alguém aqui com a camisa do Acamp? Tem? Vem cá, Amanda. E tem alguém com a camisa dos 10 anos da igreja? Eu vi alguém aqui. Ali, Marcos, vem cá, modelo. Ele é manequim da Brasil Gás. É não, tô brincando. Ele é magrinho, ó. Ó, se você levar essas duas camisetas, se fosse para comprar as duas era R$60, 30 e 30. Mas se você comprar as duas hoje, só hoje, a gente vai fazer por R$50, você ainda divide em 3 vezes no cartão. Certo? Aproveita, Black Friday CCA. Black Tuesday. Vamos lá. Deus, nos ajude, Senhor, a falarmos a mesma língua. Nos ajude, Senhor, a ter o mesmo pensamento. Nos ajude, Senhor, a termos, Senhor, um só coração. A também, Senhor, ajudar aqueles que pensam diferente, aqueles que discordam. Sabermos como lidar com cada pessoa, Senhor, em cada situação. Dá-nos sabedoria. Também eu oro por essa gentileza. Eu oro, Senhor, por essa paciência. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a que ajudemos uns aos outros, Pai. Eu oro, Senhor, para que aquilo que nós temos aprendido, Senhor, com a Tua palavra, nós possamos colocar em prática, suportando uns aos outros, ou seja, levantando o nosso irmão, abençoando a vida dele, ensinando ele a ser melhor. Eu oro por isso, Deus, em nome de Jesus. Abençoamos cada líder de célula, abençoamos as células que vão acontecer no sábado. Nós declaramos uma unção de alegria sobre nós, sobre cada célula, uma grande colheita de almas. Nós pedimos alegria, Senhor, em podermos proclamar nos ares da cidade que Tu és o Senhor. E também colocamos a nossa celebração de células, que seja um tempo de festa, de alegria, de grande júbilo em nosso coração, por tudo que o Senhor fez nesse ano, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.